trouxe já essa apuração várias vezes de que o governo, dentro do governo do presidente Lula, tinha uma corrente que defendia que Lula não ligasse para Donald Trump, não fizesse esse gesto, e outra corrente que falava: liga, mesmo que seja para ele não te atender, mas ligue porque é um gesto, aí você não vai ser acusado de não estar tentando essa negociação. Eis que a corrente do não liga venceu, que é uma corrente puxada pelo secretário de Assuntos Internacionais, Celso Amorim, venceu. E aí, né, Théo, o que aconteceu? Donald Trump ligou para o presidente Lula. Colocando isso na mesa e colocando também a reação do governo americano e do governo brasileiro de forma muito efusiva, com elogios, trocando elogios recíprocos, eu gostaria de saber, na sua análise, como sai Celso Amorim, como sai Lula, que também decidiu não fazer esse gesto, como líder nacional, como líder também internacional, como uma figura importante no cenário internacional. Débora, boa tarde para você, para o Yuri, ótima tarde para quem acompanha, muito bom estar de volta. Vamos lá, foi obviamente considerado uma vitória para o governo do presidente Lula e na figura do próprio presidente Lula, esse telefonema que aconteceu hoje entre os dois, entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano Donald Trump. O presidente, obviamente, sai fortalecido no cenário internacional com esse gesto. Obviamente, é um início de uma construção de relacionamento entre esses dois presidentes. Primeira vez que eles conversam de maneira alongada. Eles se encontraram nos corredores da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas depois que o presidente Lula fez, como é tradicionalmente realizada a cerimônia de abertura da Assembleia Geral da ONU. Eles se encontraram, conversaram ali pouco menos de 40 segundos e combinaram esse telefonema que demorou um pouco para acontecer, mas obviamente levando em consideração todo esse histórico, era muito aguardado e acontece antes de um encontro presencial entre os dois. Isso é importante também na avaliação de interlocutores do presidente. Havia aquele receio de se repetir o que aconteceu com outras lideranças internacionais que, por exemplo, foram para a Casa Branca para se reunir com Donald Trump, passaram por um constrangimento. Cito, por exemplo, o caso de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Ali teve um clima totalmente contrário ao que se espera de um encontro entre dois líderes internacionais, ainda mais em um momento em que se discute negociações para o final de uma guerra que se estende já há mais de 3 anos. Então, havia um receio com a possibilidade de esse primeiro encontro entre eles acontecer de maneira presencial. Houve um encontro virtual, telefonema. Então, foi uma boa sinalização, isso foi bem visto internamente. Dentro dessa conversa, e aí a gente já trouxe alguns pontos desde o começo do 360 dessa segunda-feira, e a Débora menciona, por exemplo, a não menção ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é um ponto muito bom e considerado positivo dessa conversa entre as duas lideranças. Mostra que a discussão vai ser uma discussão, e a tendência é essa, que seja uma discussão técnica, sem questões políticas internas dos países, domésticas dos países, alheias a essa relação bilateral e dessa relação comercial entre os dois países, que possam eventualmente interferir para um lado ou para o outro, para piorar o cenário que se tem hoje, para trazer talvez algum tipo de atraso para o que se tem hoje na relação entre os dois países. Então, a não menção a um assunto doméstico do Brasil nesse ponto específico é um fator positivo para essa conversa entre eles. O lado negativo dessa conversa, e aí pode ser eventualmente uma dor de cabeça a depender de para onde as conversas sejam direcionadas, é o fato de o Marco Rubio lidar diretamente com esse assunto a partir de agora. Poderiam ser escaladas outras autoridades que já vêm mantendo uma relação mais próxima, por exemplo, com o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Então, a ver de que maneira vai ser essa relação e essa conversa
do Marco Rubio, que já tem colocado uma série de ressalvas a essa relação com o Brasil, tem colocado uma série de ressalvas à atuação de autoridades brasileiras, lembrando que parte dessa articulação dele e dessas conversas, uma proximidade muito grande com o deputado federal Eduardo Bolsonaro na imposição de sanções contra autoridades brasileiras. Internamente, por interlocutores do presidente Lula, ele é visto como um dos que tem essas ressalvas e que tem atuado para ajudar a impor sanções às autoridades brasileiras. Então, pode, num primeiro momento, ser visto como algo não tão positivo, mas que, eventualmente, a depender do direcionamento dessas conversas, pode não se mostrar um empecilho para a relação entre os dois países. E essa tentativa de destravar uma relação de 201 anos, o presidente Lula menciona nessa conversa, de acordo com a nota do Palácio do Planalto. Então, internamente, tem sido visto como um avanço nessa relação e justamente isso, a construção de uma relação entre esses dois líderes, o que foi destacado também pelo presidente dos Estados Unidos na sua rede social. A ver de que maneira vai ser esse próximo encontro, e aí sim um encontro de verdade, um encontro presencial entre eles. Se vai acontecer eventualmente nos Estados Unidos, se vai acontecer em um outro país. Há na publicação do presidente dos Estados Unidos uma menção à possibilidade de eles se encontrarem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Fica no ar quando que aconteceria esse encontro, se eventualmente ele viria, por exemplo, para a Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece aqui em Belém a partir do próximo mês. Difícil que isso aconteça, mas essa menção há tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos na nota divulgada por Donald Trump também é uma sinalização de que também para o lado de lá foi uma conversa que vai, com certeza, colher frutos para a relação entre os dois países.